O ano era 80 depois de Cristo. Imagine o rugido ensurdecedor de mais de 50.000 pessoas lotando o Coliseu recém-inaugurado. A multidão queria sangue. No centro da arena, uma jovem cristã chamada Perpétua estava sendo amarrada a uma estaca. De repente, as portas de ferro começam a ranger, se abrindo lentamente. E de lá sai uma leoa faminta, que não comia havia 3 dias. Mas aquilo não seria apenas mais uma execução cristã. O que estava prestes a acontecer ia ultrapassar todos os limites da crueldade, menos até mesmo para os padrões da Roma antiga. O imperador Tito tinha feito uma promessa: entregar espetáculos que fariam o povo esquecer qualquer outro massacre que já tivesse visto. Durante 100 dias consecutivos, a arena se transformaria no maior palco de tortura da história. Não era só morte, era entretenimento. Não era só execução, era teatro de sadismo. A dor virou arte, o sofrimento virou diversão. Imagine só, transformar o Coliseu num lago gigante só para encenar batalhas navais. Não eram atores, eram prisioneiros. Em 52 a.C., Júlio César mandou colocar mais de 2.000 homens em navios reais, com armas de verdade, para lutar até a morte. O lago ficou vermelho, corpos boiando, espectadores delirando. Era uma festa macabra e não parou aí. Anos depois, o imperador Cláudio superou César. 19.000 prisioneiros forçados a lutar num lago natural. O combate durou 6 horas seguidas. Navios afundando, corpos despedaçados, tubarões trazidos do Mediterrâneo devorando os náufragos. Era morte organizada como espetáculo de massa. Aqui Roma perdeu completamente o senso. Não eram apenas animais contra homens. Era sadismo calculado. O imperador Domiciano criou o famoso Dia dos Anões Gladiadores. Colocou pessoas com nanismo para lutar contra mulheres em batalhas grotescas. E não parou aí. Houve mulheres grávidas, atiradas contra animais selvagens, só pela curiosidade mórbida de ver vida nascer pela morte. Calígula, conhecido como um dos mais doentes, fez pior. Vestiu prisioneiros com peles de animais e soltou cães treinados para caçar gente. E como se não bastasse, mandou colocar espelhos gigantes ao redor da arena, para que os condenados vissem sua própria morte refletida de todos os ângulos. Nero levou isso ao extremo. Cristãos cobertos de piche, incendiados bibos, como tochas humanas, servindo de iluminação para o Coliseu à noite. Isso não era só crueldade, era teatralidade diabólica. O público queria sempre algo novo. Então Vespasiano criou os gladiadores impossíveis. Eram lutas sem chance de sobrevivência, montadas para prolongar a morte. Um dos casos mais lembrados foi de um gladiador veterano e cego forçado a lutar contra 12 crianças armadas com facas. Outro formato: gladiadores acorrentados juntos pelo tornozelo, obrigados a lutar até um morrer. E o auge da brutalidade veio no reinado de Cômodo. Ele criou os combates de metamorfose, gladiadores que, a cada ferimento, tinham membros amputados pelos cirurgiões da arena e eram obrigados a continuar lutando. O público vibrava vendo guerreiros que começavam com braços e pernas terminarem rastejando, sangrando, até não conseguirem mais se mover. Aqui, a Roma antiga misturava teatro com tortura. Os condenados eram forçados a encenar mitos famosos, só que com finais reais. Um prisioneiro foi obrigado a interpretar Orfeu tocando lira para domar feras. Só que no clímax, leões famintos foram soltos e o devoraram vivo.
Outro encenou Hércules, realizou os 12 trabalhos, mas terminou queimado vivo numa pira. E o mais cruel, o mito de Prometeu, um prisioneiro acorrentado a uma rocha e uma águia treinada devorando lentamente seu fígado, sem chance de regeneração. Era um mito transformado em pesadelo. Se até agora você achou insano, espere por essa. Os condenados não eram jogados aos leões de cara. Primeiro, eram obrigados a assistir outros sendo mortos. Depois tinham que escolher qual animal os mataria menos, como se tivessem alguma opção. Passavam por uma sequência de encontros. Começavam com animais menores, iam subindo até predadores gigantes. Exaustos, sangrando, sem chance de sobrevivência. Caracalla ainda criou a modalidade das famílias, pais sendo obrigados a assistir os filhos morrerem antes de enfrentar sua própria execução. E pasme, o público apostava em quem da família sobreviveria por mais tempo. Roma conseguiu transformar crueldade em arte, violência em cultura, morte em entretenimento. Senadores, comerciantes, até filósofos respeitados. Todos assistiam e aplaudiam. Era o reflexo de um império que usava o sangue para controlar as massas e mostrar poder. Séculos depois, o Coliseu ainda está lá, como cicatriz de pedra, lembrando a insanidade de uma civilização que normalizou o inaceitável. E a pergunta que fica é: até onde o ser humano pode ir quando a dor do outro se torna diversão?